Oh, glória. Senhor, o poço é muito fundo, tão difícil é tirar. Jesus, ele assim respondeu: oh mulher, que tu soubesse com quem falava. Oh mulher, que tu soubesse com quem falava. A água desse poço para mim você não negava. Eu traí uma água quem nunca mais teve terra. Traí uma água que nunca mais sede terá. Dá-me desta água, Senhor, Oh, glória. para que não seja preciso mais deste poço eu tirar. Senhor, o poço é muito fundo, tão difícil é tirar. Jesus disse para a mulher: vai chamar o seu marido. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Tu falaste a verdade, disse Jesus. Ele se morou contigo, mas nenhum deles foi o seu marido. Ela correu, foi chamar os seus parentes. Lá tem um homem que a minha vida toda contou. Senhor, eu sei que tu és profeta, foi minha vida toda contasse. Senhor, eu sei que tu és profeta, foi minha vida toda contasse. Oh, glória, 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 sensação, glória, 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 aleluia, nós chegamos lá. Uma igreja de Cordeira não pode parar, vejo fogo a todo lado aqui neste lugar. Uma igreja de Cordeira não pode parar, vejo fogo a todo lado aqui neste lugar. Oh glória, 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 sem cessar. Oh glória, 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 aleluia, e nós chegamos lá. Está pegando fogo dentro da congregação, a fogueira está acesa no meio dos irmãos. Está pegando fogo dentro da congregação, a fogueira está acesa no meio dos irmãos. Oh glória, 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 sem cessar. Oh glória, 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 oh glória, aleluia, e nós chegamos lá. A todo lado que eu olho eu vejo fogo, eu vejo fogo, eu vejo fogo, eu vejo fogo no meio das criancinhas, eu vejo fogo no círculo de oração, eu vejo fogo no meio da igreja, está pegando fogo essa congregação. Oh glória, 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 sem cessar. Oh glória, 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 aleluia, e nós chegamos lá. Apóstolo, por favor, venha trazer uma palavra. Senhor maravilhoso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eis aí o seu discípulo e o seu servo,
o apóstolo Sebastião, que irá trazer a palavra. Usa-o, meu Pai, conforme a sua vontade. É o que esperamos e queremos em nome do nosso Jesus Cristo. Amém. Glória, glória, glória. Aleluia. Deus, salve da igreja com a paz do Senhor, Amém. aos nossos irmãos que nos acompanham e os que vão nos acompanhar futuramente. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Seja bem-vindo à campanha Explosão de Milagres. Glória a Deus. Aqui no Brasil, no Monte da Luz, toda quarta e todo sábado nós estamos aqui. Abra sua Bíblia. Hoje é dia 22, né? 22, estamos há 3 dias da data denominada Natal. E nós vamos falar sobre oração, não vamos falar sobre Natal. Evangelho de Mateus, capítulo 6 e o versículo 9. A seguir. Só o versículo 9. Só a primeira parte do versículo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Vamos falar um pouco a respeito de oração. Muitos gostam de orar, outros não gostam de orar. Muitos acham que a oração resolve tudo e outros acham que não resolve todas as coisas. Alguns acham que tem que orar em pé, sentado, ajoelhado, deitado. Enfim, cada um tem um pensamento a respeito de oração. Por isso é interessante nós falarmos desse tema hoje, da oração. Que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Jesus, ele em todo, do capítulo 9 até do capítulo 6 e o versículo 9 até o versículo 15, Jesus dá-nos o modelo da oração. Formato, né? De como nós devemos orar. E isso é interessante porque tem gente que ele quer traçar uma meta para orar. Ele quer traçar um modelo específico, né? E o modelo mais comum que nós encontramos nos dias atuais é aquele: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença. Essa pessoa já está na igreja. Quando nós saímos de casa para o culto, já temos que estar na presença do Senhor. Não só quando entramos na igreja. Não adianta nós esperarmos chegar dentro de um templo e aí nós queremos ser cristão só naquele momento. Não é só naquele momento. Não, o importante é você ser cristão o tempo todo. O importante, Jesus disse assim a respeito da oração. Jesus disse assim: orai em todo o tempo. Ou seja, não é só dentro da igreja. Você dirige orando, você almoça orando, não só ora para almoçar, mas durante o momento que você está almoçando, você está comendo e orando, né? A Bíblia chama de viver em espírito de oração. Orai em todo o tempo. Essa foi a receita de Jesus aos discípulos e aqueles que ouvem hoje. Deus, orai em todo o tempo, ou orai sem cessar. Por quê, irmãos? Porque você pode ver que tem vezes que você ora e não tem sentido a oração. Às vezes você está orando porque está todo mundo orando, ou você está orando porque é hora de orar. Às vezes você está orando sozinho, mas também não tem sentido aquela oração. Você até continua orando, mas fica pensando: estou orando para quê? Por quê? Há momentos que nós temos que reservar
ter uma reserva, né, de oração. Ter um pouco de oração guardada. E ninguém consegue orar com a vida turbulenta. Ninguém consegue orar diante de um grande problema. Não sei se vocês já passaram problema, mas eu já passei um dos problemas muito grandes quando eu tinha empresa de transporte e nós estávamos com a carga de vinho do Vaticano. E eram poucas garrafas de vinho, porém, aquela carga estava avaliada em 200 mil reais. E aí nós recebemos em Santos, trouxemos para o nosso entreposto que tinha aqui em Pinheiros, fizemos a nacionalização e aí enviamos para Minas ali. Como é que chama aqui, pastor Pedro? Aqui perto. Minas, que é bem aqui pertinho, São Paulo mesmo. Tem um nome aqui. É, bem pertinho. É 1 hora só. E aí a gente enviou para lá. Isso, a carga saiu daqui de Pinheiros, 9 da manhã, muito arrastando que o motorista fosse. Meio-dia ele já estava lá tranquilo, já tinha descarregado a carga. 3 horas da tarde o dono me ligou. Seu Sebastião, minha carga. Eu disse, então, tá tudo ok aí? Ele disse, não, ela nem chegou. E o seguro que nós tínhamos não cobria bebida. Então estava sem seguro. Aí ele me ligou e disse, ó, a carga não chegou, que hora que saiu daí? Eu disse, 9 horas, eu não posso mentir. Ele disse, então, seu Sebastião, aciona o seguro, porque sumiu a carga. E essa carga custou 200 mil. Eu disse, e agora? Exatamente nessa hora, a partir desse momento, começou a me faltar a oração. Porque o telefone tocava, eu não sabia se atendia ou se corria. Né? E o dono me cobrando. E aí, já acionou o seguro, o que deu? Por fim eu desliguei os telefones tudo. Meu esposo vinha falar comigo, xingava ela, respondia mal para ela, né? E o pessoal vinha falar comigo, eu respondia mal porque eu já não tinha mais cabeça para pensar. Então esse é o momento que eu já teria que ter uma reserva de oração antes, para essa hora. É por isso que nós às vezes oramos. Estou orando, já orei tanto, Deus está mandando orar mais. Por quê? Nesse momento que você está orando, você está tranquilo. Você tem palavras, você consegue orar, você consegue concentrar-se com Deus. Mas chega um momento, irmão, da nossa vida que nós perdemos o chão e aí já não conseguimos orar mais. Aí é necessário que alguém, ou que nós usamos a reserva, ou que alguém ore por nós. É o mesmo que você orar por alguém que está muito enfermo, já condenado à morte. Não adianta você só chegar lá e orar. Eu te abençoo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também está curado. É onde a Bíblia diz, chama o presbítero da igreja, pega o azeite, aí, porque aquela pessoa já não tem mais fé. A oração não vai fazer mais efeito, mas se você pegar o óleo e colocar na testa da pessoa, quando você for embora, a pessoa, ou você curado, fungido, e pega o óleo, passa em cima da enfermidade, e ela crê, porque ela ficou com parte da oração. É por isso que Paulo diz, estando alguém enfermo, qual é a enfermidade? Enfermidade que não tem mais retorno, não adianta orar, já está condenado, vai morrer. Então você leva um pouquinho de azeite e põe na testa da pessoa. Caso contrário, a Bíblia não fala outro tipo de derramar azeite na hora da oração para enfermo, não fala outro, só fala essa parte, específica essa parte. E Jesus nos deu o modelo da oração. Primeiro passo, irmãos, quero comentar sobre a oração. Nós temos modelo de oração, só um. Nós não temos mais do que um modelo de oração. É esse o modelo que Jesus nos deu aqui em Mateus capítulo 6. É o único modelo que nós temos de oração. Não adianta nós queremos inventar outro modelo, não vai funcionar. Esse é o único modelo. Oração. O que é oração? Oração é uma conversação com alguém. Com quem? Com Deus. O apóstolo Paulo diz assim que só pode orar se estivermos no Espírito, né? Por quê? Porque Deus é Espírito. Quando você ora por alguma coisa terrena, você precisa desconectar
do que está na terra, conectar-se no céu, para que aquele negócio aqui na terra tenha efeito. Porque se você vai orar por um doente e se concentra no doente, no enfermo, e começa a orar no enfermo, você vai se ocupar com a enfermidade, com a pessoa e com a condição da pessoa. Mas quando você vai orar por um enfermo, conecta-se no céu, é diferente. Você abandona o enfermo, você está diante do enfermo, mas você deixa o enfermo e conecta-se no céu. Aí tem resposta. Por quê? Porque você está pedindo para alguém que tem saúde para dar. Porque se você fica conectado na pessoa aqui na terra, você precisa tirar alguma coisa, dar à pessoa. Você vai tirar, dar o quê? Se você não tem. Você não tem, você precisa buscar onde tem. E o único meio de buscar é no céu. Você precisa buscar lá no céu. Esse é o modelo da oração que Jesus nos deu. Em Mateus 6, versículo 9 até o 14. Agora, quem é que pode orar? Todas as pessoas. A Bíblia não discrimina só o pastor, só o cristão, só o católico, só o padre, só o macumbeiro, só o feiticeiro, só o homicida. Não, ele diz: todas as vezes que orardes ao meu Pai que está no céu, assim será feito, ou assim eu ouvirei. Tudo que pedirdes ao Pai, é isso que está escrito. Ao meu Pai que está no céu, vos será feito. A Bíblia não está discriminando a quem. Ela está dizendo tudo quanto pedirdes ao meu Pai que está no céu, isso vos será feito. Então a oração é para todos. Quem está dentro da igreja e quem está fora da igreja. Quem está desviado e quem nunca entrou em uma igreja. Quem tem fé e para quem não tem fé. A oração é para todos. A oração não tem especialidade ou especificação para alguém. É para todos. Em qualquer lugar se pode orar. Né? Que é a outra parte que eu quero falar. Aonde se pode orar? Em qualquer lugar. Tem gente que tem vício de orar na igreja. Aí ele está em casa, ele precisa orar para alguma coisa, ele tem que ir na igreja. Aí ele entra na igreja, abre, tem todo o trabalho de ir à igreja, abrir o salão, para entrar lá dentro. Para quê? Não necessita, irmãos. Aonde você estiver, você pode orar, que Deus vai te ouvir. E a prova está, quando a Bíblia diz: aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estarei. Então, a oração você não tem que sair do seu lugar. Até porque o problema apareceu aonde você está. E ali é o lugar de você orar. Ali é o teu lugar de conflito. Ali é o teu lugar onde você vai vencer o território que o inimigo está entrando. E se você sai dali e vai para outro lugar, fica complicado. Eu lembro até os anos 60, não, 70 e 80. Até os anos 70 e 80, se via muito, isso não tem como não falar, né? Na Igreja Deus é Amor, o finado missionário Davi Miranda, ele dizia às pessoas: quem fuma, quem bebe, quem usa droga, enfim, quem toma remédio, vem aqui à frente, vem com o que você usa na mão. Então a pessoa vinha, e já jogaram até revólver, porque tinha pessoa que tinha vício de matar os outros, e ele foi com revólver, e na hora da oração ele jogou revólver lá. Por quê? Porque tudo isso que a pessoa vem trazendo, cigarro, e aí jogava tudo em cima do altar. E as pessoas diziam: mas como é que pode jogar cigarro em cima do altar? O altar é santo. Exatamente. Por isso que tem que colocar aqui. Porque tudo que é colocado no altar é santificado pelo altar. A pessoa viciada, o demônio que faz a pessoa, em qualquer tipo de vício em geral, desde um uso de um cigarro de maconha até o uso de uma metralhadora para matar alguém. Não importa qual seja o vício em geral. A pessoa precisa comparecer com aquele vício diante do altar. Por quê? Ao ser feita a oração vai combater exatamente no lugar onde está o demônio manifestado dentro daquela pessoa. Porque se a pessoa deixa o cigarro,
deixa a garrafa de pinga em casa, deixa o cigarro de maconha em casa, deixa o revólver em casa e vai para a igreja, o demônio que está naquele objeto fica em casa. Porque está sabendo que vai para um lugar onde ele vai ter que sair. Então ele fica em casa. Mas quando a pessoa leva para a igreja, aquele demônio é obrigado a ir. Porque ele está atrelado àquilo e obrigando a pessoa. Então, a oração feita no altar, aonde é o lugar de oração? Em qualquer lugar. Porém, existe a oração específica para a libertação, ela é feita no altar. Embora que você vê que muito culto de libertação por aí, o pregador ou o ministro, como você entenda, ele está no altar ministrando e ele desce do altar e continua ministrando as pessoas. Então ele abandonou o posto e saiu do lugar da bênção e começou a entrar no lugar de conflito. Então ele vai ter problema, porque ele deixou o lugar da bênção e foi para o território onde estava livre. Orar em qualquer lugar. Nos anos 70 ainda, trabalhei numa empresa lá em São Bernardo do Campo. Então eu saía às 5 da manhã, na época, e os ônibus era difícil. Então eu saía às 5 da manhã, trabalhava lá no Vila Liviero, depois da Saúde, depois da Continental 2001, antiga Continental 2001, próximo da Mercedes. E a distância que eu percorri era tão grande que eu ia orando. Eu ia no ônibus orando e voltava orando. Ia orando e voltava orando. E um dia eu pensei comigo, estou indo no ônibus orando, estou orando à toa. Estou orando em vão. Mas eu tinha aquele trabalho comigo, era como se fosse uma obrigação de ir orando e voltar orando. E um certo dia eu estava num culto e o pastor começou a trazer algumas revelações, depois apontou para mim e disse: olha, varão, Deus manda dizer para você que tem ouvido todas as tuas orações. Ele disse: para você ter certeza que Deus está falando com você, você tem orado dentro do ônibus e tem perguntado assim: será que Deus está ouvindo a minha oração? Ele disse: Deus manda dizer para você, essas orações, todas elas foram colhidas, está sendo colhida no céu. Continue a oração, não para. Você está vendo? Você pode orar em qualquer lugar. Não precisa estar como orar. Você não precisa estar especificamente ajoelhado. Lógico, se puder ajoelhar, é ótimo. Por quê? Quando você dobra o joelho, você está se humilhando diante do seu Senhor, dizendo: olha, eu não posso nem ficar em pé, eu tenho que ficar abaixo. Eu tenho que ficar abaixo do Senhor. Não é necessário fechar o teu olho, mas se der para fechar o olho, fecha o olho. Por quê? O olho fechado, você vai isolar das coisas que você está vendo até aqui dentro da igreja. Então nada vai influenciar na tua vida porque você está com o olho fechado. A oração, ela aproxima a pessoa de Deus. Você deve orar para você aproximar-se de Deus. Quem muito ora, muito se aproxima de Deus. E quem muito se aproxima de Deus, se enche de Deus. Dificilmente você vai ver um cristão que ora na igreja ele ficar desligado do Senhor. Ele ficar distanciado do Senhor. Todas as coisas que acontecem ao seu redor, ele está conectado. Por quê? É uma pessoa que ora. Isso nós vemos a referência lá em Daniel, né? A Bíblia diz que Daniel tinha por hábito orar voltado para a janela que estava virada para as bandas de Jerusalém. Ele orava 3 vezes ao dia. De manhã à tarde, de manhã, meio-dia e à tarde. Ele orava 3 vezes ao dia. Então ele tinha um hábito. Aquilo era marcante na vida de Daniel. Como ele fazia isso? Orientado por Deus, porque Daniel tinha uma vida de oração. É muito fácil nós ministrarmos sobre a vida de Daniel e dizer assim: Daniel foi jogado na cova dos leões, os leões não devoraram Daniel porque ele não tinha cheiro de carne. E o que ele fazia para não ter cheiro de carne? A Bíblia diz que ele tinha uma regra, ele tinha um hábito de oração, 3 vezes ao dia, abençoando Jerusalém.
Pronto, ele não orava por ele. Ele orava abençoando Jerusalém. A oração, o que ela faz conosco, irmãos? A oração nos quebranta. Por quê? Porque quando você ora, você só pode conseguir orar muito tempo se for no Espírito. Se você tiver no teu corpo, na carne normal, você não consegue orar. Mas se você entrar no Espírito, você consegue orar. Quanto tempo for necessário. Você consegue orar quanto tempo for necessário se você estiver orando no Espírito. Quem ora no Espírito, não lhe falta palavras. Quem ora no Espírito, não se preocupa com o tempo, com dor no joelho, com dor nas costas, se alguém está olhando, se alguém está com pressa. Não, quem ora, quem vive uma vida, um relacionamento com Deus de oração, ele vive uma vida em comunhão. A ele tudo é revelado. Aquele que ora tem revelação. Aquele que ora tem visão. Aquele que ora tem profecia. Não é a profecia, eis meu servo, não é aquela revelação. Ô irmão, Deus está me mostrando 10 pessoas aqui. Não, não. Não é esse tipo de revelação, muito menos de visão. Visão do reino, irmãos. Você está aqui na igreja, você está vendo o reino de Deus. Você não está vendo as pessoas, está vendo o reino de Deus. Eu vou te mostrar muito mais claro o que eu estou dizendo. É como que quando você deve ter visto muita gente, o culto está acontecendo, ele entra na igreja, aí sai cumprimentando todo mundo. Ele não está no Espírito, ele está na carne. Porque se tivesse no Espírito, ele já iria ver que ele entrou em um ambiente de Deus e que Deus já está trabalhando. Qual que era a obrigação dele como servo obediente? Passar de cabeça baixa, sentar-se no seu lugar. Ninguém a cumprimenta. É fácil você saber quem está na carne e quem está no Espírito. Quem está no Espírito, irmãos, não importa o local, ele não sai da presença de Deus por nada. Ele entra na igreja, o culto está 1000% bom, ou está 10% ruim. Ele permanece, porque ele sabe que Deus está falando. Deus está ali. Ele ora, e se ele ora, ele tem contato com Deus. Se ele tem contato com Deus, ele sabe que Deus está naquele ambiente. Ele sabe que Deus está ali. Ele sabe que Deus está ali dentro. Ele sabe que Deus está usando alguém, falando ali dentro. Às vezes não está nem falando com ele, mas ele sabe que o seu Senhor está ali. O salmista Davi, né, ele disse assim: não se preocupe em sair da presença do teu Senhor. Não saia da presença do teu... Ah, irmão, mas eu tenho horário. Se tem horário, para que vem? Quando eu tenho horário, eu não venho. Por isso eu faltei esses dias. Eu tinha horário, eu tinha que entregar o serviço e tinha horário. Para mim vir, para sair mais cedo, eu não venho. Eu já fico em casa de uma vez. Eu já fico no serviço. Eu estava no serviço. Se eu chego e tenho um compromisso, irmãos, então eu digo para alguém: olha, eu vou para o trabalho. O meu amigo me ligou para saber se eu ia trabalhar. Eu nem atendi. Só mandei um videozinho para ele, bem curtindo, eu estava no culto. Nem ouvi a mensagem que ele me mandou. Depois do culto, aí sim eu vou ouvir a mensagem. E aí eu já tenho que responder para ele, porque ele sabe que eu estou no culto. E quando eu estou no culto, eu não saio. Eu não me preocupo com outra coisa. Pode cair o mundo, eu vou ficar no culto, porque eu estou na presença do meu Senhor. Oração. Quem ora vive uma vida de santificação e não de santidade. Vive uma vida de santificação. É diferente de uma vida de santidade, irmãos. Uma vida de santidade, eu preciso expor a minha santidade para que alguém veja e dizer: nossa, o apóstolo tem uma vida de santidade. Agora é diferente daquele que vive orando, ele tem uma vida de santificação, se auto-santifica. E essa auto-santificação é interna, não é externa. O externo vai expor o que está dentro. Por isso que a Bíblia diz assim: o que a boca fala, o coração está cheio. Às vezes a pessoa diz: não, irmão, mas você deve ter visto já por aí tanta gente, gospel brasa de fogo.
pula num pé só. Às vezes até voa. Profetiza, entrega a revelação, profecia. Pouco tempo está desviado. Nossa, desviou. Sabe por quê, irmãos? Porque demonstrava uma santidade e não uma vida santificada. A pessoa demonstrava um grau de santidade para que as pessoas vissem. É isso que Jesus reclamou aqui dos fariseus. Fariseu não pode saber. Eles mostravam uma coisa que não era. Eles demonstravam uma coisa que não vivia. Queria fazer as pessoas carregar uma coisa que eles nunca nem puseram a mão. Por quê? Demonstrando santidade. Por isso que Jesus veio quebrando todo esse protocolo. Jesus veio, tocou no defunto. Sacerdote não tocava em defunto. Mas Jesus veio, parou o esquife, pôs a mão no defunto. Jesus veio, sentou com uma prostituta. Jesus deixou uma mulher de vida fácil beijar os pés dele. E houve essa reclamação, foi a semana passada, né, que foi lida essa mensagem. Se ele visse que essa mulher, quem era essa mulher? Esse homem não é profeta. Porque aqueles que estavam falando, estavam demonstrando santidade. Mas Jesus tinha uma vida santificada, é bem diferente. Se eu tenho uma vida santificada, irmãos, eu não preciso mostrar com atitudes, com roupa, com cabelo, com o jeito de falar, com o jeito de me posicionar no altar, porque isso tudo eu vou mostrar uma vida de santidade. Olha, tá vendo como é que eu sou santo? Eu sou santo. Jesus não está procurando quem tem uma vida de santidade. Não. Ele está procurando quem tem uma vida santificada para ele. Santificar é uma vida separada. Uma vida de santidade é alguém separado. É diferente. Eu estou separado porque eu sou santo. Então ninguém me toca, ninguém pode me atingir. Eu tenho uma vida santa. É o famoso santarrão. Mas quem tem uma vida santificada, olha lá, João Batista. Não tinha roupa de sacerdote, não tinha roupa de profeta, mas a Bíblia mostra que ele foi o precursor de Cristo. Foi João Batista, um homem vestido de pele de camelo, comendo mel silvestre, vivendo à beira das margens do Jordão. Não tinha casa, ele vivia nas beiras das margens do Jordão, não tinha igreja, desculpa. Mas ele foi quem apresentou Jesus. Foi ele quem disse: olha, aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse vai salvar o mundo. Roupa de santo ele não tinha. Igreja de santo muito menos. Maneira de falar de santo ele não tinha, porque quando ele viu o sacerdote ele era grosso. Falava o que precisava de ser ouvido. Mas porém, a diferença é, João Batista tinha uma vida santificada. Ele tinha uma vida de relacionamento com Cristo. Já desde o ventre da mãe, quando os dois se encontraram, manifestou aquela santificação que estava dentro deles. E quando ele morreu, foi bem claro para Herodes. Ele disse: olha, Herodes, você está traindo o seu irmão. Vai perder a cabeça? Não tem problema. Eu não sou santo. Eu levo uma vida de santificação. O meu corpo para nada presta. Mas o que está dentro de mim, trabalhando dentro de mim, isso vai me enviar para um outro nível de vida. Quem ora, irmãos, não tem uma vida de santidade, mas tem uma vida santificada a Deus. E uma vida santificada a Deus é uma vida separada. É uma vida que ninguém consegue entender aquele que ora. Ninguém consegue entender um homem de oração ou uma mulher de oração. Porque a pessoa que anda em oração, essa pessoa anda em outro nível. Ela não anda aqui na terra. Ela anda em outro nível. O pensamento é mais alto. Quem anda com uma vida, tem uma vida de oração e anda com uma vida de santificação, ele anda num nível mais alto. Quem está aqui na terra, os irmãos que estão aqui na terra, fazendo culto, orando, cantando, profetizando, não vai influenciar nada na vida daquele que tem uma vida de santificação.
ou que levam uma vida de oração. Ele está desconectado de todo aquele movimento da terra. O que tem uma vida de oração, ele está desconectado daquilo. Ele está lá junto, mas não está conectado. A conexão dele é no céu. A voz que ele ouve é a voz de Deus. Quem tem uma vida de oração, ele realiza maravilhas. Quem tem uma vida de oração, realiza maravilhas. Glória a Deus. Pode ver que Jesus, ele andou sobre as águas, ressuscitou o morto. E o Pai o ressuscitou porque Jesus tinha uma vida de oração. Na hora da morte, a Bíblia diz que Jesus intensificou a oração. Jesus apertou mais a oração e disse: estou orando pouco. Vou morrer, eu preciso orar mais. Preciso orar mais. Veja, irmãos, como é ter uma vida de oração, é ter um relacionamento com Deus. Jesus orou dizendo assim: Pai, passa de mim essa hora. Passa de mim esse cálice. Passa de mim esse sofrimento. Mas se não é possível, que eu beba o cálice. Por quê? Porque Jesus tinha uma vida de oração, então ele não tinha uma vida preocupada com a carne daquele Jesus. Não. A oração de Jesus era essa: olha, eu sei para que eu vim e vou cumprir o meu serviço. Ao contrário de muitos pastores, né? Ô irmão, eu estou sofrendo, no ministério eu estou sofrendo, aí eu vou abandonar tudo, eu estou sofrendo, estou sendo tentado. Recentemente, é um pastor que eu conheço, homem de Deus, muito abençoado, chegou na igreja, pastor não, um bispo, chegou na igreja, não, apóstolo, não é bispo, não, apóstolo, chegou na igreja, entregou o ministério para o bispo e disse: olha, não dá mais porque eu estou saindo com uma moça da igreja também, da mesma igreja dele. Um homem que ficava enfurnado no monte, irmão. Pensa num homem que ficava no monte, dia e noite. Ele era vendedor, ele fazia campanhas e mais campanhas no monte. Virava à noite no monte. Ficava 2, 3 dias. Às vezes eu ligava para ele: ó, moça, eu estou aqui no monte, não. Estou aqui no monte, estou orando por vocês. Amém. Mas veja bem, irmãos, ele não tinha uma vida de santificação. Ele tinha uma vida de santidade. Azeite para lá, azeite para cá, oração e mais oração, monte. Nada disso, irmão, nos livra. Se não tivermos uma vida de santificação. Não adianta termos uma vida santificada. Não, vivermos uma vida santificada não interessa. Porque isso é muito fácil. Eu ponho uma roupa de santo, ando como um santo, prego como um santo, revelo como um santo, e revelação pouco importa, irmãos. Visão muito menos. Profecia, isso não vira a igreja. Isso não funciona. Porque você vai reunir um povo fraco. O povo, a igreja que anda com revelação, com profecia, campanha de azeite, gera um povo fraco. Como fraco? Eu te falo. O dia que acabar a revelação, o dia que acabar a profecia, o dia que acabar o azeite, aquelas pessoas não voltam mais para a igreja. Vão procurar uma outra igreja que tenha os mesmos apetrechos. Então, um pessoal fraco. Por quê? Estavam vivendo uma vida de santidade. Santidade por quê? Não, eu recebi o azeite, olha, eu recebi isso, eu recebi aquilo outro. Eu fui no monte, fui tocado pelo alguém, fui tocado pelo outro fulano. Não, fulano tem uma vida no altar. Vida no altar não resolve, irmão. O que resolve é você ter uma vida de santidade. Aí você vai passar do altar. Você vai entrar no Santo dos Santos. Daniel tinha uma vida de santidade. José estava lá no meio do palácio de Faraó, com todo mundo, como diz a mocidade, com toda a galera de Faraó. Tá todo mundo já, tudo misturado. José não estava separado, estava misturado, estava junto. Mas a vida de santificação dele foi que deu a oportunidade para que ele fugisse. Porque com certeza, irmãos, a mulher de Potifar não era feia.
Não, não poderia ser feia. Não poderia. É a mulher de Potifar. Não vai ser feia. José, com certeza, irmãos, ele olhou aquela mulher e com certeza, como homem normal, não tinha como rejeitar aquela mulher. Mas por ele ter uma vida de santificação, isso fez com que a santificação que está dentro dele, invisível, fez o visível repugnar aquilo que estava dentro dos olhos. Isso fez com que ele não... O desejo era grande, com certeza. Eu, como homem, José também era homem e ainda era jovem. Isso é normal. Uma mulher bonita, quem é que vai rejeitar? Ninguém. Ninguém. Nenhum homem rejeita. Mas o que faz nós repugnarmos isso? Se tivermos uma vida de santificação. Por isso, muitas pessoas têm caído, irmãos, na trajetória do Evangelho. Homem caído com mulher, mulher caído com homem e mulher caído no vício, caído nos jogos, caído na violência, caídos na prostituição. O que faz o homem cair é porque ele pensa que ele está tendo... porque ele está levando uma vida de santificação. Ele não está levando uma vida de santidade. Ele está no inverso do negócio. Em vez dele externar, não, ele está internando. Ele, em vez de pôr para fora, ele está pondo para dentro. Olha, meu terno, olha meu sapato, olha a igreja onde eu congrego, olha os meus anéis no dedo. Isso tudo vai gerando um círculo ao redor da pessoa, uma visão de santidade. Mas santidade não quer dizer que tem uma vida santificada. O sacerdote era santo, não tocava no defunto, não andava com a prostituta, não aceitava nada errado, era santo. Mas não tinha uma vida de santificada, não tinha uma vida santificada. A vida santificada, irmãos, ela acaba alcançando as pessoas que estão ao seu redor. Acaba alcançando. Eu cheguei no trabalho segunda-feira, foi segunda, aí brinquei com um amigo meu. Aí virou para mim assim: você me respeita, rapaz, porque eu sou homem de respeito. Beleza, aí fiquei quieto. Eu sempre brinquei com ele, fiquei quieto. Chegou na hora do almoço: só quer que compre o almoço para o senhor? Acho que ele pensou que eu não ia comprar almoço para ele. O senhor quer que vá buscar almoço para o senhor? Ele ficou me olhando. O senhor quer que vá buscar almoço? Não, precisa não, senhor. Falei: se quiser eu vou lá buscar. Eu sei que o senhor não pode ir, eu vou lá buscar almoço para o senhor. Não precisa não, dá o dinheiro aí que eu vou lá buscar. Depois ele acabou, mais tarde veio, sabe, ficou sem graça, não sabia o que fazer para me agradar. Se eu não tenho uma vida de santificação e tenho uma vida de santidade, qual é o primeiro passo de que tem uma vida de santidade diante de um ataque desse? Esse homem está cheio de demônio. Eu vou orar, o demônio vai sair dele. Ele vai ter que voltar e pedir perdão para mim. Essa é a vida, aquele que leva uma vida de santificação. Uma vida de santidade, desculpa. Quem demonstra uma vida de santidade. Tudo dele tem uma vingança. E a Bíblia diz o quê? O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus diz o quê? A vingança pertence a mim, Deus disse. E Deus ainda bem declara, bem aberto: eu sou um Deus vingador. Eu sou um Deus que vingo. Ele vinga mesmo. Ele não está nem aí. Não tem ninguém acima dele. Ele é um Deus que vinga. Agora, nós pedir para que Deus vingue nós? Jesus pediu para que vingasse ele? Era o que podia pedir, irmãos. Era o Filho de Deus. Ele podia nem pedir: pai, estou aqui na cruz, estou me pregando, estou fazendo o seu trabalho, estou dando a minha vida pela humanidade, mas me vinga. Não deixa esse pessoal impune, não, me vinga. Mas Jesus demonstrou que ia ser Deus também. Ele disse: pai, olha, perdoa esse povo. Perdoa o carrasco. Perdoa os guardas que me bateram. Perdoa todo mundo, eles nem estão sabendo o que estão fazendo. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo aqui na cruz. Mas esses que me colocaram na cruz, nenhum deles estão sabendo. Perdoa eles. Porque Deus é um Deus vingador. Jesus tinha uma vida santificada com o Pai. A oração nos faz viver esse nível.
Uma vida santificada com Deus. Quem ora, irmãos, tem uma vida separada com Deus. Constantemente ele está conectado com Deus. Constantemente ele fala com Deus. Constantemente Deus ouve ele. Quem é que Deus ouve? Aquele que ora. Não está escrito na Bíblia? Jesus disse, olha, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que bate as portas se abrem e o que busca encontra. Aquele que tem relacionamento com Deus, ele consegue atingir o coração de Deus, porque o coração de Deus está no mais alto do céu e no invisível. Ele consegue entrar no invisível e alcançar o coração de Deus e arrancar as melhores dádivas do coração de Deus. A Bíblia não está dizendo, irmãos, que a vida de santificação é só para o crente. Tem outros segmentos que tem pessoas que têm uma vida de santificação fora do normal. Fora do normal. Ah, mas não está na igreja. A Bíblia não está falando que é o da igreja. Está falando quem tem uma vida de santificação. Hora nenhuma Jesus mencionou igreja. Hora nenhuma Deus falou alguma coisa de igreja. Quem criou igreja foi o homem. Deus ficou tão apavorado com o negócio da igreja que ele disse, olha, eu vou criar uma igreja ambulante. A minha igreja é você. Aonde você tiver reunido 2 ou 3, é a minha igreja. E o templo? Não, o templo, se tiver um pessoal lá dentro, não tiver reunido no meu nome, não tem igreja. É um lugar onde tem pessoas dentro. Não estão reunidos no meu nome. Não é igreja. Isso, nós estando aqui dentro, não quer dizer que nós estamos na igreja. Porque nós somos a igreja. E se nós, igreja, não estivermos conectados um com o outro e conectados no céu, ah, mas eu não gosto daquele irmão. Eu não converso com aquela irmã. Eu não gosto das atitudes daquela pessoa. Ah, no ministério de Jesus também tinha isso. Os discípulos nem todos combinavam com o outro. Paulo não foi andando com Barnabé, de repente cismaram. Ó, Barnabé, vai para lá que eu venho para cá. E é o seguinte. E os dois continuam abençoados. Por quê, irmãos? Porque Deus está na vida daquele que tem uma vida de santificação. Os dois tiveram contenda fisicamente. Desentenderam fisicamente. Porém, a unidade no corpo não estava em xeque ali. Não, a unidade no corpo não estava na confusão. A confusão estava o corpo. O corpo físico deles. Não o corpo da igreja. O corpo físico. Então havia necessidade de separar. O corpo, de corpo. Como às vezes acontece, muitos casais separam. Não é para separar. Mas tem muito casal que separa e eles seguem a vida. Cada um segue pro seu lado. Está errado? Tá. A Bíblia diz que está errado. Porém, os dois acabam sendo abençoados. Aquele homem que separou é abençoado de um lado, e do outro lado a mulher é abençoada tranquilamente. Não tem maldição para ninguém. Porque ambos levam uma vida de santificação. Eu conheci, se for colocar na ponta da caneta, irmãos, milhões de pessoas. Você olhava assim e dizia, essa pessoa nunca vai desviar, essa pessoa nunca vai fazer nada errado. Não, essa pessoa, olha a camisa, abotoada aqui na manga, abotoada aqui no pescoço. Você não via a pessoa com a camisa sem ter uma camiseta por baixo? Nunca, nunca. Esses que eu estou falando, você nunca viu. Tanto homem como mulher. Saia lá no pé, o irmão com aquela calça. O pastor Pedro conheceu alguns deles também. Irmãos, todos desviaram. Todos. Não escapou um. Todos. E desviou feio. Feio. Sabe por quê? Mostrava uma vida de santificação. Uma vida de santidade. Mostrava uma vida que todo mundo queria ver. É a aparência, né? Eu moro no Morumbi, mas eu estou morando lá no Capão Redondo. Mas eu falo para todo mundo, eu moro no Morumbi. Compro um baita de um BMW, coloco um terno de última geração, um anelzão no dedo, um óculos Ray-Ban, e fico andando no Morumbi de boa, né? Então, eu moro por aqui. Se quiser me convidar, eu moro por aqui. É o famoso
come carne e arrota caviar. Come peixe, sardinha, né? Come sardinha e arrota caviar. Então, é exatamente isso que acontece dentro da igreja. Por isso Jesus repreendeu Pedro, dizendo assim: Pedro, Pedro, nessa noite, ainda que o galo cante, por 3 vezes você vai me trair. Porque Pedro chegou para Jesus, Jesus disse: olha, alguém vai me trair. E o Pedro foi o primeiro que levantou: olha, esses aí, todo mundo pode te trair, menos eu. Eu vou contigo até a morte. Ele disse: é você mesmo que vai me trair, Pedro. Não é os outros, é você. Os outros vão fugir, mas você vai me trair. Você vai ter que me trair. Porque está escrito: você vai me trair, Pedro. Não. Mas Pedro andou por cima das águas, não andou? Porque Pedro tinha uma vida de santidade, irmãos. Pedro tinha uma vida de santificada ao Senhor. Pedro não era uma pessoa comum. Mas quando Jesus disse para ele, ele era um homem que só andava com Jesus. E isso é tão verdade que a Bíblia diz que quando Jesus aparece a Pedro, ele diz: Pedro, quando você se converter, esse é o caso que ele não estava convertido. Pedro, quando você se converter, confirma os teus irmãos. Olha a unção que Pedro carregava dentro de si e não sabia. Pôr a mão na cabeça de todos os 11 discípulos, apóstolos, futuramente, e confirmar o apostolado na cabeça deles. Pedro estava carregando sozinho o apostolado de todos, igual José, né? José carregou sozinho e não sabia. É quando o pai Jacó, Isaac, né? Não, Jacó. Não é Jacó, né? Que é pai. Abraão, Isaac e Jacó. José é filho de Jacó, não é isso? Então, pronto. Quando Jacó deu para José uma veste colorida, né? Uma capa. Não era uma túnica colorida. Aquela túnica continha as 12 cores das 12 tribos. E quando os irmãos pegaram José, jogaram numa cisterna e matou um cordeiro e derramou o sangue na túnica, o que os irmãos estavam fazendo? Selando o que o pai havia começado. Os irmãos selaram com o sangue do cordeiro. Confirmou que José estaria sobre eles. Desculpa, que Jacó estaria sobre eles. Então, quando ele foi vendido, foi vendido exatamente para os ismaelitas, e aí foi tendo os degraus da vida dele, e ele alcançou a posição e governou sobre as 12 tribos. Porque o pai, o patriarca, já havia declarado, e os irmãos que também faziam parte das tribos haviam selado. O patriarca marcou, e os príncipes, né, os famosos príncipes, selaram a marca do patriarca, sem saber. Sem saber. Por causa da vida de santificação. Então é muito bom quando nós temos uma vida de oração, uma vida separada para orar ao Senhor. Nós passamos a ter uma santificação no nosso interior. Passamos a ter uma santificação dentro de nós e não por fora. Por dentro. E aí, não abrindo a nossa boca, muda a história. Eu encerro aqui dizendo para você: tem muitos pastores que quando abre a boca para falar alguma coisa, em vez de acalmar, ele inflama o negócio. Por quê, irmãos? Porque o que sai de dentro não tem a santificação. Não tem. Mesmo aquele que tem a santificação, quando ele traz uma inflamação em algum lugar, até a inflamação, ela é branda. É um negócio que não aparece tanto. Por quê? Aquela pessoa tem uma vida de santificação. E quem tem uma vida de santificação, irmãos, não perde tempo. Ele vive constantemente com o Senhor.
Constantemente ele anda com o Senhor, constantemente ele fala com o Senhor, constantemente ele ouve a voz do seu Senhor, constantemente ele recebe do seu Senhor o que ele precisa. Que você saia daqui levando uma vida de santidade. Que o Senhor te dê saúde espiritual para que você carregue essa santidade no seu interior, né? E que não leve no seu exterior. Lógico, se preocupe sim com a sua roupa, com o seu sapato, se você pode vestir-se bem. Eu gosto de vestir bem. Se você gosta de se vestir bem, se vista. Porém, isso não é tudo. Você precisa ter uma vida de relacionamento com Deus para não ficar desconectado. Não se conectar somente na hora do culto, somente na hora que você vai pregar, somente na hora que você vai orar, somente na hora que você vai cantar. Não. Conectado o tempo todo. Eu encerro aqui. Você vê que às vezes dá dó quando você passa diante de algumas igrejas, no comecinho, né? Alguém está se matando lá, orando. E a galera está tudo na porta conversando, em pé. Conversando, tomando água, mexendo no celular, namorando, fazendo qualquer outra coisa, menos orando. Só quem está orando é que está orando sozinho. Por quê, irmãos? Porque os outros que estão ali só estão dentro da igreja. Não está tendo parte na oração, não está tendo parte na comunhão. É isso que a Bíblia diz. Temos que ter parte na oração, na comunhão e no partir do pão. Sábado haverá Santa Ceia. A última, né? Pastor Pedroso? Não, agora tem que encerrar, porque o senhor tem que orar por mim. Eu só tenho que encerrar hoje. Hoje é o revés. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor continue usando o teu filho na área do ensinamento, Pai querido, porque é tão bom aprender das tuas coisas. Continua, meu Deus, exercitando cada vez mais esse ministério na vida do teu filho, Pai querido. É o que eu te peço, te engrandeço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Vamos nos preparar para a bênção apostólica. Tá bom? Vamos colocar as nossas mãos em concha assim, ó. Olha como eu vou dizer. Que o amor de Deus, a graça do excelentíssimo Espírito Santo, a virtude de Jesus Cristo Nazareno esteja sobre todos nós e que todos nós possamos dizer amém. Está encerrado em nome de Jesus. Até sábado às 9 horas da manhã.